né? Você prefere que eu volte os slides, professora? Sim, por favor, por favor. Ah, Seria melhor. tá, então, como eu falei, né, esses Hum, primeiros slides, como são introdutórios, eu estou usando só como base para a apresentação na nossa banca, né? sim, entendi. Nosso intuito é avaliar mais o corpo do texto e não as partes mais pré-textuais, Hum, começando pelos objetivos de pesquisa, né? Eu propus analisar o perfil dos projetos de extensão. Aí está escrito só ciências médicas, mas eu colocarei ciências da saúde. Foi só um recorte para essa apresentação de hoje, porque foram os dados que eu consegui coletar até agora, do período sim, de 2018 a 2023, e a adesão aos princípios norteadores da extensão. Os objetivos específicos, né, eu tinha comentado anteriormente, realizar um panorama teórico sobre o tema, que no caso não se aplicaria por justamente ser da fundamentação teórica. Então, é um trabalho que a princípio não se perderia, mas não poderia estar como objetivo específico. Mas os outros dois, né, se baseando no geral, seriam um objetivo específico, que analisasse o perfil dos projetos de extensão da UFPB entre 2018 e 2023, mais especificamente do CCF e do CCM, e um terceiro objetivo específico seria avaliar o alinhamento dos projetos de extensão aos princípios norteadores da extensão. As proposições de trabalhos que adviriam desses projetos específicos como produto da nossa pesquisa seria, para o panorama teórico, poderia ser um resumo expandido ou um artigo de revisão narrativa, né? Que não seria um objetivo específico, mas que, mesmo assim, a gente poderia colocar como anexo, né? Seria a minha proposição. E os outros dois, sim, poderiam ser artigos, né? Ou shorts, né? A depender do volume de informação que se conseguisse extrair da coleta de dados. Bom, baseando, justamente começando pela coleta de dados, né? Os registros que eu consegui retirar É, foram dos Hugo, sites. eu gostaria de falar aqui, em relação aos objetivos ainda, que você voltasse um pouco para que eu veja os objetivos, sim. Então, vamos ler esses objetivos aqui, analisar o perfil dos projetos de extensão, sim. Agora eu entendi. É, Aí, esse primeiro objetivo é que nós precisamos fazer uma reformulação. É, Se fosse um estudo bibliométrico, poderia até ser, entende? Sim, Se fosse um estudo bibliométrico. Mas no caso de uma revisão narrativa, aí ficaria muito mais com uma evidência científica mais fraca. As revistas têm um alto índice de rejeição de projetos de revisão de projetos não, de artigos de revisão narrativa. Então, eu acho que seria melhor se a gente, por enquanto, cortasse esse objetivo, porque nesse caso ficaria um objetivo que, na verdade, nós já temos como objetivo implícito em todo projeto revisão de literatura, entende? Se fosse sim, se fosse um estudo bibliométrico, então seria até possível você colocar que seria feita uma avaliação bibliométrica, mas eu não sei ainda até que ponto precisaria fazer todo o planejamento, a estruturação da pergunta, a estratégia de busca. Então, é preciso pensar melhor nisso. Vamos para os projetos, para os outros objetivos específicos, né? Que aí é analisar o perfil dos projetos e o alinhamento dos projetos aos princípios norteadores da extensão. Existem os princípios norteadores da extensão, não é? E aí eu não entendi porque você disse que não encontrou nada sobre esses princípios. Foi isso que
que eu entendi ou talvez eu tenha me equivocado? Não, eu vou passar aqui o slide só para explicar, então, essa situação. Sim, sim, porque talvez eu tenha, a minha atenção talvez tenha sido comprometida, né, porque eu estava tentando me conectar aqui no Sim, outro dispositivo, entendeu? sim. Bom, da busca que eu fiz, né, eu não encontrei trabalhos que falassem especificamente sobre essa temática, né? Tá entendendo? Da busca que eu fiz, né? Até que a pergunta 4 do que foi solicitado da reunião passada. Tá. Dessa pergunta 4, existem trabalhos sobre adesão dos projetos, a adesão dos projetos. Pronto, então, se não foi encontrado, isso é bom. Por quê? Porque nosso trabalho vai explorar uma pergunta de pesquisa que ainda não foi estudada. Então, isso é bom, certo? Sim, E se já existem publicações sobre a produção dos extensionistas da UFPB, pontuais, né? Então, também isso aí não vai afetar a escolha do nosso objeto de pesquisa, nem dos objetivos que traçamos anteriormente. certo. Tá bem? Tá bem. Veja bem, então essas duas perguntas que estão respondidas no slide, eu já respondi no slide, mas as outras três eu coloquei cada uma das respostas em outros slides, que serão mais à frente. A Sim. pergunta um, né? O que há de literatura sobre a avaliação de projeto de extensão da UFPB? Porque o que eu imaginei? Se a gente vai avaliar o perfil e a adesão desses projetos, a palavra que é mais forte é a palavra avaliação. Então, eu fui fazer uma busca se existiam trabalhos que falassem sobre isso, né? Hum, Por que o universo se tornou FPB? Porque por essa revisão narrativa que eu fiz, que não é, vamos dizer assim, muita referência, mas a gente pode notar que a extensão universitária ela não tem um padrão que se segue em todo o mundo, né? Dentro de cada país existe uma política e mesmo dentro do país a política ela se efetiva de maneiras diferentes dentro de cada instituição. Então pensei, se eu estou tendo acesso aos dados da UFPB, seria importante eu avaliar o universo UFPB, porque se houver algum trabalho, eu tenho que ter ciência disso para poder inovar, né? E não repetir um resultado que já exista. Então eu fui avaliar isso e encontrei 5 trabalhos que possivelmente poderiam ter ligação com o tema. Foi uma bibliometria, né, feita na base Scopus. Da extensão universitária eu encontrei 27.042 resultados, mas quando eu fiz os filtros das palavras-chave, eu só encontrei 5 artigos, né? E eu imprimi os 5 artigos e fui lê-los. Então, dos 5 artigos, um deles só cita um projeto de extensão muito pontual, assim, um parágrafo que ele cita o que foi feito no projeto. Então, é uma coisa que eu não encaro isso como algo que possa ser impactante para a nossa pesquisa, certo? E o outro, deixa eu pegar aqui, o outro fez uma avaliação, né, da extensão da UFPB, mas foi feito via questionário Likert e entrevista, ou seja, era uma pesquisa qualitativa, certo? Então, vamos dizer que do universo de pesquisa eu só encontrei um artigo e que ele meio que não interferiria, né? Não seria uma repetição de resultado, porque esse artigo ele avalia a extensão a partir do olhar dos proponentes de projetos, né? A opinião pessoal dessas pessoas. Então, meio que eu não consideraria que esse tipo de pesquisa poderia ter alguma conexão com os dados aos quais eu estou propondo trabalhar, certo? Então, acho que
a primeira pergunta a gente já poderia considerar como, né, o que há de literatura sobre a avaliação de projeto de extensão da UFPB. Eu consideraria dois artigos, um apenas cita um projeto de extensão, ou seja, ínfimo, né, em relação ao universo de projetos, e outro trabalho sobre avaliação da extensão universitária pela perspectiva dos proponentes de projeto, né, consultando-os, né, então são dados que têm, vamos dizer assim, o viés daqueles que responderam, e a gente vai tratar dos dados friamente aqui da instituição, né? Foram os dados que estão aí. A segunda pergunta, onde são publicados os trabalhos da extensão da UFPB? Estou passando aqui. Bom, nós temos hoje duas fontes oficiais da Pró-Reitoria de Extensão, as quais os alunos podem publicar, certo? Obrigatoriamente, os bolsistas e voluntários dos projetos de extensão, eles devem submeter resumos expandidos, né, que serão avaliados no encontro unificado da extensão, né, da UFPB, que ocorre todos os anos, e esses trabalhos eles são compilados dentro de uma análise da extensão para cada ano, certo? Isso está no site da ProEx. Cada um foi instituído um livro, né? Virou um livro de análise com ISBN registrado direitinho. Então, o que é obrigatório dos extensionistas hoje é a submissão de um resumo expandido sobre as atividades que eles executam nos seus projetos, certo? Além disso, existe uma novidade institucional que é a revista Sanhauá, que foi uma revista, que é uma revista recente, ela está na primeira edição agora no momento, e aberta a submissões de trabalho para uma segunda edição. É um ISSN recente, não há qualis, né? São poucos trabalhos, e são trabalhos voltados justamente para a perspectiva da extensão, né? Então, assim, também não, vamos dizer assim, não é representativo, porque os trabalhos, eles contam, né, a experiência de ações extensionistas pontuais, né? Eu não posso generalizar um resultado de ações que estão sendo publicadas lá, inclusive porque só tem uma edição, né? Então, também esgotamos aí a possibilidade de haver algo mais sistemático, que a gente pudesse fazer uma meta-análise. Não existe isso, é algo muito pontual ainda, né? Eu estou falando em termos institucionais, mas eu consultei, né, a ProEx em relação a isso. Na secretaria da ProEx, eles são responsáveis pela revista Sanhauá, né? E eles disseram que os extensionistas, apesar de serem obrigados a submeterem os seus resumos nos anais, eles têm liberdade para publicar em quaisquer outras fontes, entende? Então, é uma obrigação institucional, uma pequena contribuição, mas que eles podem publicar livros, artigos, não existe uma obrigatoriedade de estar publicando isso em, na revista ou em análise de extensão, fora aquilo que é de obrigação específica em cada edital, né, que seria os resumos expandidos. Uma terceira pergunta é sobre o observatório. Se o observatório da extensão fez publicações de seus resultados, né? Então, passando aqui, só fazendo uma pequena introdução, né? O Observatório de Dados da Extensão, mais conhecido como ODE, ele é um projeto da assessoria de extensão em parceria com o Centro de Energias Renováveis, Alternativas e Renováveis, né? O CA, apoiado pela ProEx, dedicado à coleta, análise e apresentação de informações relacionadas às atividades de extensão da UFPB. Seu propósito central é fornecer uma compreensão detalhada das ações de extensão, apresentando dados de maneira quantitativa. A sua última atualização foi em março de 2024. Eu não sei se você lembra, professora, mas no nosso último encontro, o Observatório de Dados tinha acabado de retornar, ele estava fora do ar. E eu tive o cuidado de entrar em contato com a equipe do Observatório de Dados atual, da pessoa do professor Maurício, né, do Departamento
Ele trabalha no curso de engenharia elétrica, certo? Eu não me lembro exatamente do Eu, departamento. eu lembro disso, eu lembro. Sim, e ele me disse que o observatório ele tem o propósito apenas de apresentar, tá certo, os dados. Ou seja, eles não têm esse trabalho de publicação desses dados, certo? A única tarefa do observatório é realmente deixar transparente os dados, tanto para a comunidade universitária quanto para o público externo, certo? Então, se torna uma fonte de dados oficial e, ao mesmo tempo, a gente não vai ter aquela preocupação de estar repetindo resultados do banco de dados deles, né? Certo? O que eu acho que seria contraproducente seria a gente apenas repetir o que tem lá. Acho que a proposição dos resultados que eu vou mostrar mais adiante vai mostrar que a gente pode fazer relações dos dados que eles têm, né? Para extrair coisas mais significantes. Então, a metodologia proposta, né, a princípio, seria uma análise do perfil dos projetos, do CCN/CCS, que eu não coloquei, mas a gente inseriria da UFPB entre 2018 e 2023, abordando os objetivos, processo de coleta de dados e os critérios de avaliação que fundamentam a pesquisa. Eu fiz uma classificação rápida, depois a gente pode discutir, professora, porque também eu não tenho domínio sobre essas classificações, mas eu creio que seja uma pesquisa exploratória, porque, como eu falei, eu só achei um artigo que fala sobre a avaliação, né, da extensão universitária. A gente não tem como dizer que existe trabalhos dentro da Universidade UFPB que avaliam esse perfil dos projetos, né? Então, se ninguém avaliou isso anteriormente, apenas foi feito uma análise baseada nos proponentes de projetos e não dos dados institucionais mais gerais, né, que envolvem discentes, comunidade universitária, né, público externo, parcerias, convênios. Então, meio que eu achei que poderia ser uma pesquisa exploratória. De abordagem quantitativa, porque será centrada nos dados numéricos, né, e de natureza aplicada. Dentro desse processo avaliativo, né, estaria dentro do nosso objetivo geral, a gente avalia o perfil baseado na produtividade, e aí eu vou mostrar uns índices que eu estou propondo, né, por isso eu encaro como uma pesquisa exploratória mesmo, porque como não existem, né, esses índices, a gente propõe, talvez a gente possa adequar, né. E, além disso, a adesão às diretrizes, também pela proposição de indicadores quantitativos, para dizer assim, poxa, será que esses projetos aqui, eles aderem às diretrizes extensionistas, né? Então, são duas proposições, certo? Bom, esse primeiro resultado que, como a gente comentou, né, já que não vai ser um objetivo específico, mas que pelo menos pudesse abarcar uma parte da fundamentação teórica, seria a publicação desse artigo, História da Extensão, para se contar como parte da fundamentação teórica. E as opções que eu avaliei, né, seria a revista Sanhauá, por ser da própria instituição, talvez fosse uma contribuição, né, já que eles vão focar os esforços deles na extensão universitária da UFPB, mesmo sem ter um Qualis hoje, por ser um ISSN muito novo, talvez fosse importante, né? E, além disso, a revista Praxis, do IFPB, que hoje tem um Qualis B3, mas, por ser aqui endógeno, né, da Paraíba, talvez fosse uma outra fonte que a gente pudesse considerar. Mas, o que é que, vamos dizer assim, poderia me exigir fôlego, né, nesse projeto aqui, nessa parte do projeto? Seria o volume de informações. Porque hoje, eu praticamente, né, talvez editando o texto que eu já tenho, em pouco tempo eu conseguiria publicar na revista Praxis, ou pelo menos submeter, porque hoje eu já tenho um texto de 10 páginas a contar figuras, referências, né? Conforme as regras que tem lá na revista, a gente já iria conferir esse requisito do mínimo de páginas. Só que a Sanhauá não trabalha com o mínimo de páginas, ela trabalha com o mínimo de palavras.
e hoje o meu texto ele tem 1.200 palavras aproximadamente. E ela solicita um mínimo de 5.000 palavras. Então, eu teria que fazer um texto 4 vezes maior para poder submeter a sanha ao ar, né? Então, eu teria que ter muito fôlego e talvez isso pudesse prejudicar o meu foco nos dados quantitativos, que seriam outros trabalhos, né, a serem submetidos. E os resultados dos objetivos 2 e 3, que agora se tornam objetivos específicos 1 e 2, eu gostaria de mostrar a planilha, né, que eu fiz com esses dados, tá bom, professora? Pode ser? Sim. Então, eu vou desconectar aqui essa apresentação. Professora, desculpe se eu estiver olhando para a tela toda hora que aqui eu estou com duas telas, sabe? Aí, pronto. Deixa eu botar a apresentação para cá. Pronto, professora. Olha, são muitos dados, certo? Mas eu vou tentar resumir aqui, seria o mais importante para a gente, né? Eu coletei alguns dados institucionais da UFPB como um todo, certo? Baseando-se no período de 2018 a 2023, o número de docentes, né, que nós temos hoje na instituição, o número de técnicos administrativos, de servidores no total, de discentes, de projetos de extensão financiados, de projetos de extensão no total, de coordenadores de projeto e de extensionistas. Fiz isso tanto para o FPB quanto para o CCM, certo? Em separado. Por que que eu fiz essa proposição? Porque eu imaginei, se eu tenho dados da população e tenho dados de uma amostra, que eu classificaria como por conglomerado, porque o Centro de Ciências Médicas ele trabalha dentro de uma perspectiva mais próxima, né, dentro dessa área da saúde, então eu poderia considerar que esse conglomerado, né, ele me daria uma resposta institucional que nós poderíamos comparar com a população, para sabermos se o centro, os projetos do centro, eles estão além ou aquém dos dados médios da instituição, certo? Então, aqui tem as fontes dos dados, né? Para docentes, técnicos e servidores, eu peguei esses dados do SIG-RH. Do SIGA, eu consegui extrair o número de projetos com financiamento, o número de projetos totais e o de coordenadores. Do número de extensionistas, eu consegui no portal observatório da PROEX. E o número de discentes totais da instituição pela coleta no site dadosabertos.ufpb.br. Mesma coisa eu fiz para o CCM, certo? Só explicando o código de cores, né? Os anos de 2020 e 2021 nós estávamos na questão da pandemia, por isso que eu marquei aqui com a cor diferente, para tentar, vamos dizer assim, que a gente pudesse visualizar os dados intermediários dentro do intervalo, já que é um intervalo de 6 anos, para tentar visualizar tendências de alta ou de queda, certo? Dentro dos índices propostos. Além disso, nós tivemos aqui o número de discentes de 2018 a 2019. Eu retirei só esses dois dados de uma outra fonte que eu não encontrei na fonte de dados abertos. Aí eu retirei de um documento oficial da UFPB chamado UFPB em números, por isso que eu marquei aqui com outra cor. E esse dado aqui de 2023 de projetos financiados, ele está em laranja. Por quê? Porque lá no site do SIGA ele prevê, né, essa quantidade de projetos financiados a partir da finalização do relatório final dos projetos. Existe um filtro lá que eu consigo quantificar a partir dessa informação. Só que o problema é que o Probex desse ano, ele ainda está em etapa de finalização, né, dos relatórios finais. São 90 dias a partir da finalização do projeto, que foi 31 de julho,
Então, esse número ele não representa, né, o total de projetos financiados. Então, eu vou ter que aguardar terminar esse período para ter esse número mais confiável, certo? E aqui, professora, eu propus 4 índices, certo? Principais e 2 percentuais aqui, vamos chamar assim. Esse primeiro, FPSI, seria um fator de participação de servidores. Vou puxar aqui para o lado, só para... O que é que significa, né? É justamente a razão de servidores por projetos. Ou seja, se eu considerar apenas os projetos que foram instituídos a cada ano na instituição, eu poderia saber quantos servidores na instituição eles deveriam estar envolvidos nesses projetos para que a totalidade dos docentes e técnicos estivessem participando de alguma maneira. Ou seja, é como se fosse uma adesão interna, né? Eu quero saber se a instituição, ela de fato, né, os seus servidores, né, eles atuam, em qual percentual atuam, né? Além disso, o fator de participação dos servidores, aqui já na perspectiva real, seria a quantidade de coordenadores, que podem ser docentes ou técnicos, dividido pela quantidade de projetos. Ou seja, eu posso comparar os dois primeiros fatores numa perspectiva ideal, que é o FPSI, e na perspectiva real, que é o FPSR, para saber quantos servidores deveriam estar envolvidos em cada projeto proposto e quantos de fato estão. Eu vou mostrar isso em números. Além disso, eu tenho um outro fator, que é o fator de participação de discentes, na perspectiva ideal e real também. Aí eu chamei de FPDI e FPDR. Traduzindo, seria a relação entre discentes e quantidade de projetos. Ou seja, eu já não olho mais para a perspectiva dos servidores. Olhando agora para a perspectiva dos colaboradores, sejam eles bolsistas ou voluntários, quantos discentes deveriam estar envolvidos nos projetos que são instituídos a cada ano e quantos de fato estão lá, né, para saber se a comunidade universitária realmente participa, em qual percentual, né? Além disso, eu propus aqui mais 2 índices, a razão, coordenadores e servidores, para saber quantos servidores percentualmente estão envolvidos como coordenadores em projeto de extensão, e um fator chamado fator de adesão discente, que é para saber quantos alunos da instituição percentualmente são alunos extensionistas de fato, né? Aí eu vou mostrar um gráfico aqui que veio desses dados. Então, se a gente, só lembrando aqui o FPSI dos servidores, né? Então, nós temos aqui os dois fatores, o fator de participação dos servidores ideal e o fator de participação dos servidores real, certo? Essa curva azul aqui abaixo, ó, é a participação ano a ano dos servidores, considerando a quantidade de projetos existentes. Então, veja que nos anos 2018, 2019, 2020, meio que esse fator ele não se alterou muito, certo? Então, significa o quê? Que, idealmente, né, nós teríamos aí por volta de 10 servidores envolvidos por projeto, que deveriam participar, né? Só que, na realidade, aí aparece a curva vermelha, né, muito próximo do zero aqui, percentualmente nós temos uma participação de servidores, sejam eles docentes ou técnicos, muito aquém do que deveria ter de participação. Eu gostaria de mostrar esses dados em números, só para para ficar mais claro. Então, na UFPB como um todo, né, no ano de 2018, por exemplo, eu deveria ter, para cada projeto de extensão, 6 servidores envolvidos, entre docentes e técnicos. Só que, de fato, só aparece 0,89 servidores por projeto, ou seja, menos de um. Como isso é possível, né? Então, porque tem servidores que atuam em mais de um projeto. Então, essa razão se torna menor do que um, né? Que seria o mínimo, vamos dizer, esperável, né? Ideal para cada servidor, né? Um projeto. Então, hoje nós estamos, em termos de UFPB, em 2018, nós estaríamos aí por volta de 7 vezes menos
participação do que efetivamente deveria ter, né? Muitos servidores ainda não se envolviam no projeto de extensão. Esse índice ideal, ele deu uma queda aqui durante a pandemia, mas depois ele continuou uma tendência de subida, né? Ele chegou a 5,7 de idealidade e depois começou a subir novamente. Por que que esse fator ideal ele sobe? Porque justamente a quantidade de matrículas aumentou também, né? Porque existe o Plano Nacional da Educação que prevê que as instituições devem aumentar o número de matrículas. Então a UFPB tem feito esse esforço em aumentar o número de matrículas. Veja, em 2018 nós tínhamos por volta de 32 mil discentes e hoje nós temos mais de 40 mil discentes, né? Então foi um aumento expressivo no número de matrículas. Só que no fator de participação dos alunos aqui, dos discentes, né? Veja que, da mesma forma que aumentou o número de matrículas, também aumentou esse fator ideal de participação discente, que em 2018 deveríamos ter por volta de 41 discentes para cada projeto, considerando a quantidade de projetos que foram instituídos na instituição, e hoje nós deveríamos ter 70 discentes por projeto. Só que na realidade, né, comparando aqui, ó, na idealidade 41 em 2018, mas na realidade, de fato, naquele ano, nós só tínhamos média de 3 discentes por projeto. Então era muito aquém do que a gente poderia dizer que os alunos estavam aderindo, né, à proposta da extensão universitária. Só que hoje, né, que é um exemplo perfeito de sucesso, né, de política da extensão, nós temos uma adesão de quase 10%, né, de alunos por projeto. Quando de fato deveria ter 70, hoje nós temos por volta de 10. Mas, comparando com 2018, nós estamos hoje mais de 3 vezes, né, o número de alunos extensionistas, né, por projeto. Então, um dos fatores que poderia ter contribuído para isso é justamente a quantidade de bolsas, né, que aumentou, que a gente vê aqui, a quantidade de financiamentos, que em 2018 era 649, no último ano, né, o dado mais fechado que a gente tem, 762. Então, o número de bolsas aumenta, o número de interesse em participar também é natural aumentar. E também o valor da bolsa que aumentou, né? Isso também pode ter influenciado, certo? Agora, olhando para a questão da razão, né, que eu acho que seria um fator para avaliar a adesão aos projetos de extensão. A razão entre coordenadores e servidores na instituição, ou seja, o que é que eu estou querendo propor com esse índice percentual? Saber quantas pessoas, quantos servidores, de fato, dentro do total de servidores, quantos participam percentualmente. Então, no ano de 2018, nós tínhamos por volta de 15 servidores, né, coordenadores para cada 100 servidores no total. Então, isso significa que a cada 100, né, servidores, nós tínhamos apenas 15 envolvidos em projeto de extensão. E esse índice hoje está em 9, ou seja, teve uma redução do número de servidores entre docentes e técnicos que estão envolvidos percentualmente em projeto de extensão, né? A gente pode propor explicações sobre isso, mas o dado quantitativo é esse, né? Que o fator envolvendo servidores está diminuindo com o tempo. Veja que na série temporal nós estávamos em aproximadamente 15, depois durante a pandemia caiu para 14, 13, e hoje nós já estamos em 9, certo? Agora, olhando para a perspectiva do discente, né? Entre um fator que avalia a quantidade de alunos envolvidos em projeto de extensão e o número total de alunos da instituição, em 2018 nós tínhamos por volta de 7 a 8 alunos a cada 100, desculpa, 7 a 8 alunos extensionistas a cada 100 alunos no total estavam envolvidos em projeto de extensão. E esse número, ele começou a aumentar em 2019, 2020, mas durante a pandemia ele levou uma queda aqui, ó, de 11 caiu para 8, depois começou a recuperar novamente e hoje nós estamos em 14. Então a pandemia teve um reflexo aqui nesse índice, entende?
É um dado interessante, porque enquanto havia atividades presenciais de extensão, a adesão dos alunos, em termos percentuais, estava aumentando. Durante a pandemia, reduziu de forma expressiva, e depois esse número começou a aumentar, e na série histórica hoje nós batemos recorde. Passamos de 14% de alunos envolvidos em projeto de extensão, certo? E isso dá o FPB. Só que o CCM, ele dá um exemplo de sucesso. Porque se nós fôssemos comparar a UFPB com o CCM, veja que a razão de coordenadores por servidores já aumenta drasticamente, né? Na UFPB nós temos 14% de servidores envolvidos como coordenadores, já o CCM é 32%, é quase o dobro, né? E em relação ao fator quantidade de extensionistas por quantidade total de alunos dentro do CCM, nós vemos que 40% dos alunos do CCM estão envolvidos em atividade de extensão. Isso em 2018. Institucionalmente, a UFPB só tinha, naquela época, 7,5%. Hoje, nós temos, para o UFPB, o índice de 14% dos alunos envolvidos e para o CCM, 66%. Então, eu estou comparando uma média amostral do conglomerado CCM com a média populacional, né? Desculpe, com o fator populacional. Então, talvez essa correlação entre instituição e centro fosse interessante, né? Podemos fazer isso para o CCM, para o CCS, mas eu queria ver, né, essa possibilidade com você da gente fazer isso para cada centro envolvido, entende? Para o CCM e para o CCS, se comparando com a instituição. Seriam dados que a gente poderia estar avaliando para o perfil, né, dos projetos de extensão, ou seja, são dados que avaliam os perfis, ou seja, dentro do CCM, olhando como conglomerado, qual o nosso perfil, vamos dizer assim, dentro do CCM? Qual o perfil dos projetos de extensão? Eles estão trazendo muitos alunos para os projetos? Os servidores estão envolvidos? Então, esses números trazem essa resposta, né? Seria um resultado para o objetivo específico 1, né? Saber se há um perfil de adesão interna da instituição, né? Ou seja, se os alunos e os servidores estão envolvidos de forma percentual expressivamente, né? Trazendo aqui para um outro slide, em relação ao segundo objetivo específico, que seria a adesão às diretrizes extensionistas, né? Então, pegando as 5 diretrizes que está na resolução do CNE, né, que isso é normativo, eu propus para cada diretriz um índice, certo? Mas isso aqui é propositivo ainda. Eu vou explicar a dificuldade desses dados na sequência. Então, para interação dialógica, né, baseado no documento da FORPROEX, né, essas diretrizes, elas envolvem a relação da universidade com o, o, a população externa, vamos dizer, a comunidade externa à universidade. Aqueles dados que eu mostrei para você até agora, professora, são relativos à comunidade interna da instituição. Por isso, eu estou denominando de perfil. Não sei se é adequado, mas seria dados relativos ao perfil dos projetos dividido por centro. Aqui nós estamos falando de adesão às diretrizes, olhando para o público externo, que é o que a FORPROEX fala, que essas diretrizes, elas sempre apontam a relação dos alunos e dos professores, dos projetos, em relação ao público externo. Então, a primeira diretriz fala sobre a interação dialógica, né? Ou seja, a universidade está dialogando com as instituições externas, há muitos convênios, né? Há muitas parcerias envolvidas. A gente pode extrair esses dados do SIGA, né? Porque o SIGA, ele nos quantifica a quantidade de parcerias por projeto, é possível fazer isso. Então, a primeira proposição, a gente pode transformar isso em números. A segunda diretriz de interdisciplinaridade, interprofissionalidade, a gente também pode retirar isso do SIGA para o CCS e para o CCM é mais fácil. Por quê? Porque eu posso filtrar, né, os projetos por área temática. Então, como eu estou me baseando na área da saúde, eu posso colocar um filtro da área da saúde para os projetos CCM e CCS, e os outros projetos que dentro desses centros há, na área da educação, na área de trabalho, e eu ver qual o percentual de projetos do CCM e do CCS
estão envolvidos em outras temáticas que não a saúde. Entende? Porque se eu não trato de saúde, eu trato de outro tema, como, por exemplo, trabalho e direitos humanos, é como se esse percentual, quanto maior fosse, mais interdisciplinar são os projetos do CCM, entende? E do CCS. Seria uma outra proposta. A questão da insociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Qual seria um indicativo, né, de adesão a essa diretriz? Através da contabilidade de projetos de ensino, pesquisa e extensão dos mesmos proponentes. Porque se um mesmo proponente, seja docente ou técnico, ele tem um projeto de ensino, um projeto de pesquisa e um projeto de extensão, eu posso dizer que ele está mais conectado a essa diretriz extensionista. Ou seja, não basta ter só um projeto de extensão, ele tem que conversar com as outras áreas. Então, eu posso contabilizar dessa forma, através dos dados que eu tenho acesso, saber quais os professores estão envolvidos nas três áreas, através de projeto, quais estão em duas áreas e quais estão apenas em uma área. E depois de recolher todos esses dados, eu posso saber se, por exemplo, o CCS, em média, ele tem mais docentes e técnicos que estão envolvidos em mais de uma dessas três áreas do que outros centros, por exemplo, ou a média institucional. Isso pode ser feito. O impacto na formação do estudante, eu poderia avaliar a partir das produções dos próprios estudantes, dos seus projetos. Qual seria a fonte de dados das produções? A partir dos anais do Enex. Porque nos resumos expandidos, uma das partes avaliativas dos resumos, eles demonstraram os resultados, os produtos das suas ações. Então, a gente pode retirar de lá. Só que eu coloquei em vermelho essa célula, porque seria um trabalho muito pesado, assim, acho que para doutorado, porque eu teria que fazer uma análise qualitativa e cada anal desse, por exemplo, 2018, ele é um documento de 1.300 páginas. E eu teria que ler todos os resumos de todos os projetos e contabilizar quantas produções houve por projeto dentro de todos os centros, separar o CCS, o CCM e o institucional como população e ver a média do CCM, a média do CCS em relação ao FPB. Acho muito difícil conseguir isso em quantidade de meses, né? Vamos dizer assim. E o último, que seria o mais complicado ainda, a gente pode propor isso mais para frente, professora, eu acharia maravilhoso fazer esse trabalho sobre o impacto de transformação social, né? Como é que eu posso avaliar quantitativamente o impacto da transformação social de projetos de extensão? Eu poderia fazer isso através, por exemplo, de redes sociais, que não é a realidade total das ações de extensão, porque tem pessoas que ainda não estão incluídas no mundo digital, mas nos dá um parâmetro quantitativo, né? O que é que eu poderia fazer em relação às redes sociais? Eu poderia fazer uma análise visual de rede, tanto do Instagram quanto do Twitter, né? Mas isso daria um trabalho muito gigante, porque eu teria que pegar os perfis de todos os projetos de extensão, né, da UFPB, e a partir desses dados que são coletados dentro das redes sociais, eu poderia fazer um diagrama, né? Que tem softwares que fazem isso, para ver a interação entre os usuários dentro daquelas redes, entende? Então, se um projeto de extensão, por exemplo, ele está isolado, se ele acontece dentro de uma sala, provavelmente eu vou saber porque o projeto ele vai ter poucas pessoas que estão seguindo aquele perfil dentro do Instagram e aquelas pessoas elas não se conectam a outros estudantes, professores e técnicos dentro de outros projetos de extensão. Então, a gente teria um parâmetro quantitativo, certo? Dentro desse diagrama, né, de rede. Poderia ser feito também, mas esse diagrama de cores que eu fiz aqui não foi aleatório, né? Eu coloquei as células vermelhas dentro das diretrizes que eu acho que seriam difíceis para a gente conseguir contabilizar agora, para determinar um índice, mas os três primeiros talvez eu conseguisse recolher esses dados e transformar isso em dados quantitativos, para a gente dizer assim, esses projetos do CCM e do CCS, eles estão aderindo às diretrizes extensionistas? Qual o indicativo quantitativo que a gente tem para dizer isso? Então, hoje não existe quantitativo, existe dados qualitativos. Eu poderia propor um dado quantitativo para os três primeiros, entende, professora? Então, isso já responderia o segundo
objetivo específico da nossa proposta, né? Só uma penúltima coisa, professora. Queria mostrar uma outra coisa depois disso aqui. Eu fiz um gráfico de distribuição, certo? Envolvendo a quantidade de alunos envolvidos por projeto de extensão, certo? O eixo Y envolve a quantidade de membros por projeto e o eixo Y a frequência, ou seja, dando um exemplo, quantos projetos de extensão dentro do CCM envolvem apenas um extensionista? Aí a frequência no eixo Y, 3. Vamos pegar um outro ponto aqui. Quantos projetos de extensão no CCM tem 22 discentes? Apenas um. Então, fiz isso para todos os projetos, certo? O projeto que tem mais discentes é um projeto que tem 46 envolvidos, né? E aí, quando eu fiz o gráfico de distribuição, eu já vi que não seria uma distribuição normal, né? O que é que acontece? Bem por conta disso, eu imagino que talvez a UFPB mesmo, se a gente fizesse um gráfico como esse, eu também não iria obter uma distribuição normal. Para eu comparar uma curva da população com uma curva da minha amostra e dizer assim, a minha amostra, ela diz que a média de alunos envolvidos por projeto é maior do que a instituição, entende? Por uma estatística inferencial. Eu poderia fazer isso, mas como numa distribuição normal, a gente perde rigor, né? Por usar aqueles métodos não paramétricos, talvez não fosse uma coisa interessante a se fazer. Então, eu ficaria mais com aqueles dados mais gerais. Eu não sei se você concorda. Voltando aqui, justamente esses índices que eu propus, certo? Que são dados mais gerais da população, que é o FPB, e os dados que eu consegui recolher do CCM, poderia fazer para o CCS também, certo? E por último, professor, eu queria só mostrar aqui uma proposição de um diagrama de rede para mostrar como é que seria um índice relativo àquela adesão, né, diretriz de adesão do impacto e transformação social. Eu consegui fazer para o CCN do ano de 2018. Queria mostrar para você. Pode ser só para finalizar? Sim, pode. Ah, minha tela ficou escura. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Será que não houve uma. Será que não houve uma. Professora, está me ouvindo? Eu estou perguntando, será que não houve. Você não saiu do PowerPoint? Eu, Será que você sa... não saiu? eu saí, mas eu tinha colocado aqui outro software, ele não está pegando. Ah, então, é porque agora já você deveria, eu penso, colocar uma outra guia, né? Lembra aquele problema que eu tive quando fui ministrar, eu acho que foi a aula sobre o SPSS, que eu não conseguia compartilhar outras telas, né, com a turma, a sua turma. Pode Sim, ser isso. Você, ao invés de compartilhar a janela, você teria que compartilhar a guia, aquela mesma questão. entendi. Eu vou tentar aqui de novo, professora. Meu computador está meio lento, sabe? Eu vou Sim, tentar aqui. Esse dado seria muito interessante.
Deixa eu ver só se eu consigo lhe mostrar uma última coisa aqui para a gente. Estou precisando de outro computador. Professor, eu acho que vai demorar um pouco, Certo. mas a gente Então, pode começar os comentários. Quando eu abrir aqui, eu podia pronto. mostrar, né? Pode ser? Vai conseguir aí abrir? Eu acho que consegue. Agora é porque está um pouco lento aqui. Eu podia Sim, mostrar mais à frente. certo. Então, eu posso começar meus comentários? Pode, professor, assim, por gentileza. Certo. Então, veja, eu acho que você teve um grande esforço, né, em sistematizar e resumir esses dados em relação ao CCM, e considero que esses índices que você comentou, da produtividade, o da interdisciplinaridade, do impacto social, né, que aí ficou ainda um pouco precisa ser bastante discutido. Achei muito interessante, mas eu acho que é preciso, antes disso, definir melhor esses objetivos. E eu penso que talvez você esteja assim, mais focado nos produtos finais da dissertação, como publicações, do que assim no próprio projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa é a base para que a gente obtenha resultados e que esses produtos decorram desses resultados. Então, é comum que o mestrando fique ansioso, né, quanto aos produtos finais que uma dissertação acaba gerando, né? Mas é fundamental compreender que é a solidez do projeto que vai dar sustentação aos resultados e, consequentemente, aos produtos. Então, vamos lembrar que nós não estamos ainda na fase de resultados, nós estamos na fase do projeto. Primeiro você vai fazer a qualificação. Aí, isso não impede que você tenha dados para mostrar na qualificação. Pode ser, até podem ser todos os resultados, mas é preciso obrigatoriamente você passar pelo momento da qualificação, que é a pré-banca, e depois, que pode ser com intervalo de um mês ou mais, passar para a outra fase, que é a fase da defesa final. Precisamos ter aqui bem claro que o projeto de pesquisa é a base estruturante de toda a dissertação. Não podemos pular etapas. Nós começamos construindo o projeto de pesquisa ainda quando você estava pagando as disciplinas do primeiro semestre, né? E quando foi no segundo semestre, você disse, não, vamos parar um pouco, pausar a construção do projeto, porque eu tenho que focar nas disciplinas, porque eu estou me sentindo sobrecarregado. Tudo bem, eu concordei e achei que foi uma decisão prudente. Mas é preciso que a gente não pule etapas aqui. Então, nós precisamos definir bem claramente o problema de pesquisa, os objetivos, a fundamentação teórica e a metodologia, porque vão ser essas etapas que vão garantir a consistência e a validade dos resultados, entendeu? Bem,
sem um projeto bem estruturado, os resultados finais podem ficar frágeis, podem ficar inconsistentes. Então, um bom projeto é que vai possibilitar tudo isso, tá? Então, vamos fazer, antes de mais nada, uma divisão clara entre o tempo de planejamento, que é dedicado à construção do projeto, e o tempo de execução, focado nos resultados, e, consequentemente, nos produtos e na defesa final. Então, a gente precisa planejar detalhadamente a pesquisa e a gente precisa ter clareza nos objetivos e nos métodos. Então, aí a gente vai construir um cronograma viável, né? Então, eu vou só usar a metáfora da construção, né? Eu vou comparar o projeto com os alicerces de uma construção, de uma casa. Então, sem uma fundação sólida, então o edifício pode desabar, certo? Então, o projeto bem pensado e executado, ele vai garantir resultados robustos. Você está me entendendo? E o processo agora é onde, claro, você está desenvolvendo o seu raciocínio científico, aprendendo a fazer perguntas, e escolher métodos que sejam apropriados, né, para construir esse projeto. Isso é importante. Mas vamos ver o projeto como uma fase distinta e necessária, e enfatizando que focar nessa etapa vai permitir que a dissertação ela seja uma dissertação de qualidade, né? Então, vamos priorizar o projeto, compreendendo a importância desse projeto na trajetória até chegar aos resultados. Você lembre que, primeiro, nós temos que focar, nós temos que pensar na qualificação do projeto. Como eu disse, pode até ter resultados preliminares, mas primeiro é essa qualificação, é o projeto e a qualificação. Depois é que a gente vai pensar nos resultados. É claro, eu acabei antecipando um pouco a questão dos produtos com aquele capítulo de livro, porque eu vi ali uma oportunidade de você já ter uma publicação, certo? Na forma de um capítulo de livro. Mas isso não quer dizer que a gente não precise construir fase a fase primeiro o projeto, né? Então, qual é o nosso objetivo agora? É definir definir bem, né, esses objetivos, o geral e os específicos. Então, vamos focar aí, porque os objetivos ainda estão sendo delineados, porque nós tivemos aquela parada, né, na construção do projeto, e aí, para retomar, por isso que eu disse, eu assisti aos 2 vídeos, não todo, mas no todo, mas já assistindo a esses vídeos anteriores, até localizei o outro, que nós tivemos 2 reuniões, já assim, me fez lembrar, né, do que nós estávamos construindo. Então, eu lembro que os objetivos ficaram, naquele momento, assim: avaliar o perfil dos projetos de extensão da área da saúde da UFPB, né, e observar a adesão desses projetos às diretrizes da extensão universitária. E, assim, até eu pensei, quando eu estava revendo, institucionais também. A gente pode ver a questão do PDI, porque a gente pode ver em relação ao projeto institucional também, e não só aos objetivos, às diretrizes da extensão, né? Então, assim, como objetivos específicos, eu pensei identificar as características principais dos projetos da área da saúde, ou seja, a área que eu digo, no caso, a sub-área, né? O público-alvo,
tá certo? Essas características dos projetos, e tem outras que a gente já discutiu anteriormente. Verificar, aí outro objetivo seria verificar o alinhamento desses projetos com as diretrizes, e também aí entraria esse outro objetivo aqui, que também é uma questão do alinhamento, mas em relação aos requisitos institucionais, né, estabelecidos na própria UFPB. Então, aí, claro, aí você falou analisar esses indicadores, né? Então, nesses indicadores, nós precisamos ainda falar um pouco sobre esses indicadores antes de aplicá-los. Eu achei interessante você fazer esse como se fosse um piloto, não é? Só com os dados de medicina, para que a gente tenha uma ideia, mas vamos trabalhar de forma mais detida nesses indicadores, tá? Que pode ser o de produtividade, claro, pode ser depois de interdisciplinaridade. Para tudo isso, a gente tem que escolher indicadores. Bom, então, o tipo de estudo realmente é um estudo exploratório, é um estudo descritivo, e, assim, é de abordagem quantitativa e é documental, porque nossos dados são obtidos em fontes secundárias, né? Então, o universo é a amostra. Então, serão avaliados, no caso, assim, nós não vamos ter a amostra propriamente dita, por quê? Nós vamos avaliar todos os projetos de extensão da área da saúde registrados no SIGA, como projetos de extensão desses últimos 6 anos, né? Então, caso o número de projetos seja muito elevado, né, tem muitos cursos no CCS, então a gente vai selecionar uma amostra representativa, né, de forma aleatória. Está me entendendo? Pronto, então a gente vai ter a análise documental desses projetos, né? Nós vamos ter também que elaborar instrumentos, né? Onde nós vamos, como planilhas, onde nós vamos registrar esses dados e também vamos fazer, né, a comparação, não, é a confrontação. Vamos ver a adesão desses projetos às diretrizes de extensão. Então, aí pronto. Eu acho que, assim, vamos só dar uma freada na análise de dados e voltar para o projeto. Nós temos que ter um projeto consistente, né? E claro, com a metodologia bem desenhada para a qualificação. Então, a gente pode fazer um cronograma só assim, um cronograma para nos orientar e dizer assim, por exemplo, lá a gente pode terminar o projeto em tal mês e qualificar nesse outro mês. Isso é uma meta realista para este momento. Por isso que eu enviei para você aqueles documentos. Primeiro, eu enviei o checklist para pedir a qualificação. Depois, eu coloquei o formulário que deve ser preenchido para pedir a qualificação. Tem outro documento que sou eu que escrevo, né, que eu assino, que é dizendo que você está pronto para a qualificação. Tem outro que é o quê? É onde você coloca... Tem outro formulário que eu mandei para você. E eu também enviei a resolução mais vigente, que é de 2024, porque teve uma resolução do PPGOA de 2015, se eu não me engano, ou foi 2013, teve uma de 2017, e tem a atual, que é essa que eu enviei para você, que é desse ano, 2024. Vamos ler tudo direitinho lá, para a gente seguir todo o rito, não é?
Então, eu gostaria também de comentar alguns outros aspectos aqui, que você falou das fontes, né? Então, das fontes, e eu fiquei pensando, essas fontes serão os anais de extensão, e eu fico imaginando se esse observatório, como fonte de dados, ele teria mais dados do que fornece o, os anais, certo? Por quê? Porque é preciso saber o que é que esse observatório, ele, digamos, tem, que dados eles têm, para a gente ver se esses dados vão agregar valor à revisão dos anais. Então, a Eu gente posso lhe mostrar, precisa. professora, se você quiser. Eu posso dar uma Sim. para Que você. dados eles têm? Eles podem ter apenas os anais, Não, não, é separado, não? é assim. O observatório, ele dá dados quantitativos, tipo assim, quantidade de discentes, quantidade de docentes, quantidade de técnicos, quantidade de discentes por projeto, tá entendendo? Sim. Ah, Dentro de entendi. qual centro, então são Ah, tá. coisas muito números, número. Pronto. O anal, Então, o anais não, o anais, eles são resumo, conjunto coletâneo de resumos expandidos dos discentes que foram ah, tá. apresentados nos Não, ENECs eu de cada sei, ano, sim. entendeu? Então não Pois é. tem correlação. Então nossas fontes serão os anais e o Observatório da Extensão. Serão as nossas fontes, as fontes da pesquisa documental. Então, no Bem, caso, o trabalho feito no sistema da universidade, que foi extraído os dados de número de docentes, discentes, a questão do número de projetos, a gente não leva em consideração isso, no caso. Levo, você não disse que esses dados existem no observatório? Mas eles não são, vamos dizer assim, tão completos. Eu preferiria pegar no SIGA-A, no SIGA-RH, por quê? Pronto, Porque são tá dados que eu bem. consigo filtrar e dizer, professora, esse Pronto. dado é assim porque eu fiz o filtro tal e tal, entendeu? Do que confiar num dado Então, que eu não sei a sim. metodologia, entendeu? Então, as fontes da pesquisa documental serão os anais, serão os dados do observatório e os dados do SIGA. Agora, esses dados do SIGA, você tem acesso sem pedir permissão à PROEX, Sim, à tem. Pró-Reitoria? Tem? Pronto. Então, nós temos três fontes: anais Na desses anos. realidade, o sistema integrado eu teria acesso a dados do SIG-RH, que dá o número de docentes, discentes e Pronto, técnicos. O sim. SIGA dá dados em relação aos projetos, por exemplo, quantidade de projetos total, quantidade de projetos financiados por bolsa. Eu consigo Uhum, no SIGA. pronto. Aí tem os E também, dados. e Sim, também pode. assim, quais foram por exemplo, os ODS que foram selecionados em cada projeto? Olha, ODS é só no SIGA, mas seria um trabalho muito, vamos dizer assim, custoso, por quê? Porque eu teria que abrir projeto por projeto para ver qual a ODS e a atrela daquele projeto. Pode ser feito para contabilizar, né? A professora diz Eu assim: acho que "Hugo, eu quero saber o vai percentual ser de." necessário. Pronto, Vai então ser tá bom. necessário, certo? Certo. Bom, É. então, eu faço um apelo para que você se concentre no projeto, vamos escrever o projeto para que a gente possa passar por essa fase da qualificação. Após a fase de qualificação, se você já tem dados aí já prontos, talvez até sumarizados, porque você mostrou tabelas e gráficos, ótimo, você já antecipou, mas vai facilitar o seu trabalho posteriormente à qualificação. E a gente já pode apresentar esses dados na qualificação.
Mas agora vamos nos concentrar no projeto, entendeu? Não podemos queimar essas etapas, porque senão a gente vai ter um projeto que não é um projeto claro, não é um projeto bem escrito, não estará consistente. O que é consistente é o fato dos objetivos estarem bem articulados com a coleta de dados, né, na metodologia, e com os instrumentos, e com a técnica de coleta, entendeu? Então, vamos nos concentrar agora no projeto. Então, a gente pode fazer assim, por exemplo, podemos pensar assim, nós estamos em setembro, já meados de setembro. Então, em outubro, teríamos o mês de outubro para terminar o projeto. E então, o mês de novembro, nós poderíamos marcar a qualificação já no final. Ou a gente poderia fazer de forma mais tranquila o projeto. E a gente faria em setembro e outubro, né, trocando essas ideias, eu revisando também, como eu já revisei uma primeira versão, né? E a gente tem o mês de dezembro, que é um mês, assim, um pouco conturbado, né, geralmente, e a gente deixaria para janeiro ou fevereiro a qualificação, e a defesa seria, pode ser 2 meses, 3 meses depois. Então, se fosse em janeiro ou fevereiro, aí tem carnaval nessa história toda, então. Se a sua qualificação fosse em janeiro, então a defesa poderia, passando fevereiro e março, poderia ser até depois do carnaval, em março, a sua defesa final. O que é que você acha desse planejamento? Não, tudo bem. Eu só pergunto assim, porque janeiro é as férias de vocês, né, os docentes. Aí eu fiquei preocupado Sim. só com isso mesmo. Não, Ah, mas assim, eu não tenho viagens planejadas. Minha família vai viajar, mas vai viajar em maio, e eu também não estarei de férias, não vou poder ir. Então, a questão de janeiro, eu já não tenho planejado a viagem, mas tem a banca, né? Então, vamos ver a banca também. A gente pode sondar isso, e por isso mesmo a gente deveria pensar já nos componentes da banca, 2 titulares e 2 suplentes. Você tem já pensados esses nomes? professora, sendo bem realista, não, por um único motivo, né? Porque a gente está propondo um trabalho mais quantitativo e eu trabalho com pessoas aqui que olham mais a perspectiva qualitativa, né? Eu não sei se seria assim o ideal, né? Mas por conta disso. Então, é, a gente pode convidar pessoas daqui, do campus daqui. Deixa eu ver se você conhece uma professora que era da área de educação aí do CCSA e que se transferiu para cá. Eu só sei o primeiro nome dela, é o nome composto, é Ana Cláudia. Você conhece? Eu não conheço, mas eu já ouvi esse nome. Já Então, eu ouvi. estava pensando em ver o currículo dela, e ela poderia ser, no caso, uma das examinadoras externas, poderia ser a suplente ou a titular. Ela era eu não sei se ela, eu acho que ela era de Bananeiras.
mas agora ela está aqui, na área de educação. E eu penso também na professora Berla, que ela atualmente é pró-reitora de extensão, mas que em breve já vai deixar o cargo, mas vai ter toda essa experiência de 4 anos como pró-reitora de extensão. Ela é da área da saúde, então eu pensei na professora Berla. Berla, Conheço. você deve conhecer, né? Sim, Então, pensei na professora Berla, aí eu vou colocar aqui Ana Cláudia, mas assim, como externo, né? sim. Ana Cláudia. Aí também eu penso na possibilidade de Eduardo Sérgio, que é aquele meu colega que estava na banca do Renan. Ele foi diretor do centro, agora ele é vice-diretor do centro. Ele é tanto da área da saúde quanto é da área de sociologia, porque ele, ele também é professor do programa de doutorado lá na sociologia. Então, poderiam ser essas 3 pessoas, a gente escolheria entre esses 3, quem poderia, quem teria disponibilidade, e a gente colocaria um como titular e outro como suplente. Agora, vamos para o examinador e o suplente interno. Eu conheço poucas pessoas do MPGO, assim, professores. Eu conheço o professor Guilherme, a professora Fátima, que estava até na banca do Renan, o professor, não, Guilherme, Fátima, é a professora, não, a professora Josilene. Você conhece a Josilene? Meu Deus, eu acho que Bom, sim. ela é do Centro de Informática. Eu conheço, assim, tenho uma proximidade com esses 3. Porque eu também, a gente tinha convidado para a banca de Renan a Gabriela, mas aí ela teve uma série de problemas e pediu para. Ela aceitou a princípio, mas depois ela pediu para procurarmos um outro examinador, porque ela não pôde participar. Então, se você tiver alguém lá do EPEGOA que você gostaria de convidar, como você disse, né? A maior parte faz trabalhos qualitativos. Então, mas mesmo assim, a gente precisa ter examinadores internos, e 2, um suplente e um titular. Então, eu pensei nessas pessoas para a banca. Então, Berla, Ana Cláudia e Eduardo Sérgio como examinador externo, um suplente e o titular, e na banca mesmo de membros internos, poderia ser Guilherme, poderia ser Josilene, poderia ser Fátima. Eu conheço a professora Fátima, professora. Poderia ser Quem? ela? Não. Qual é a área dela? É educação, né? Sim. É Ana Flávia, né? Não, Fátima. Não, a Fátima. Sim, Fátima? sim, Sim, Fátima, mas eu não nomeei o nome dela também, né? sim. Sim, mas aí, Fátima. desses 3 tem que escolher um, é isso? 2. Ah, Agora, esses 2, um é titular e o outro é suplente, entendi. certo? Bom, eu estou pensando isso já, é, projetando a qualificação. Sim. Então, você acha melhor que a qualificação seja depois do carnaval? É isso? Não, eu acho que nem pode, professora. Eu acho que o deadline é fevereiro. Aí, Não. por segurança, eu acho que até É, janeiro seria o ideal, sabe? são 18 meses, né? É, É 1 ano e 6 meses. Quer dizer que em março já se passaram, né? Um é ano. porque a matrícula foi em meados de agosto do ano passado, né?
Ah, tá. Completou um ano Mas agora. quando começou o curso? O curso mesmo começou quando? Começou em agosto. Acho que foi 15 de Ah, agosto, eu acho. pois é, agosto agora fez um ano. Então, quanto a esse cronograma aí, você vai me dizer. Eu fiz apenas uma projeção estimativa, aí você que vai me dizer, certo? Professora, se você conseguir montar uma banca para janeiro, se você puder fazer isso por mim, É, eu acho que ficaria mais confortável para mim, porque assim, eu não consegui afastamento, sabe, do meu trabalho. sim, Estou trabalhando e escrevendo, entendeu? sim, sim. Seria melhor para Então, mim. pronto. Eu posso sondar essas pessoas, e se elas não puderem, a gente ainda pode pensar em outras pessoas, Tá né? certo. Banca para janeiro. Pronto. Professor Markson, você conhece, professora? Eu não conheço. Ah, tá certo. Quer dizer, o fato de eu não conhecer não quer dizer que a gente não possa convidar. Sim, Você sugere os nomes, tá certo? certo. Eu sugeri esses porque você, a princípio, você ficou pensando, não, mas eu conheço professores que trabalham na abordagem qualitativa, né? Então, podem ser outros também. Tá certo. Markson, claro, eu conheço nominalmente, assim, sei que ele é professor lá do MPBOA, mas eu nunca tive esse contato direto com ele, nem remotamente. Então, eu só disse os que eu conheço, mas os examinadores não precisam necessariamente serem meus conhecidos. É mais importante É, até que sejam seus conhecidos, tá certo, tá certo. certo? Então, agora aqui eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Terminamos nossa reunião, apesar dos atropelos do início, né? Mas acabou dando certo. Então, começamos às 19h45, mais ou menos, aqui estamos terminando às 21h30. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, então.